Então, vamos começar aqui a nossa brincadeira, certo? Boa noite, Vitória. Vamos começar nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre um tema de ótica muito importante, que é a refração da luz. A gente precisa saber sobre a refração da luz, precisa dominar. Porque se tem uma coisa que é cobrado bastante pela prova do Enem, eu já comentei isso com vocês, inclusive, é a refração. Então, hoje a gente vai estudar a refração de maneira mais aprofundada. Vou trazer algumas situações aqui bem interessantes que a gente está debatendo aqui com vocês, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, fiquem à vontade, certo? Ou então, o que é que acontece? Quando a luz ela incide a superfície de separação entre dois meios, dois fenômenos ópticos podem acontecer. A gente pode, três na realidade podem acontecer. A luz ela pode bater e voltar, ela pode bater e ficar retida na superfície, ou simplesmente ela pode bater e mudar de meio. Quando a luz ela bate e muda de meio, a gente diz que essa luz sofreu refração, tá? Então, a definição de refração é essa. Toda vez que a luz saiu de um meio óptico e conseguiu ir para outro meio óptico, a gente vai dizer que essa luz ela sofreu o que a gente vai chamar de refração. Bom, dito isso, a gente vai definir um conceito extremamente importante, que é o conceito de índice de refração, certo? Uma das consequências da mudança de meio da luz é uma mudança na sua velocidade. Sempre que a luz mudar o meio, saiu de um meio, foi para outro, meio 1 foi para o meio 2, ela vai mudar, ela vai alterar a sua velocidade. E essa alteração da velocidade é uma consequência dessa mudança de meio, ou seja, desse fenômeno que a gente denominou como refração. É importante que a gente fique ligado aqui, porque essa aula ela tem uma conexão interessante com a aula passada, sobretudo quando a gente começar a se apropriar mais especificamente dos tipos de lente. A gente começar a estudar de maneira mais aprofundada e específica quais são as lentes, quais são os tipos de lentes. Aí a gente vai ver que o negócio vai ficar um pouco mais correlacionado. Bom, o que é o índice de refração? O índice de refração ele vai medir uma coisa, gente, chamada de refringência. E o que é essa refringência? Essa refringência nada mais é do que a dificuldade que a luz tem de se propagar em um determinado meio. Essa dificuldade que a luz tem de se propagar num determinado meio é o que eu chamo de refringência. E isso é representado pelo índice de refração. Então, o índice de refração vai medir a dificuldade que um meio oferece à propagação da luz, certo? Como é que eu meço esse índice de refração absoluto? Ou seja, é o índice de refração do meio. Por exemplo, o índice de refração da água, o índice de refração do ar, o índice de refração do vidro. Bom, eu tenho que comparar. O índice de refração é um parâmetro. Todo parâmetro ele é fruto de uma comparação. Então, eu tenho que comparar a velocidade de propagação da luz no meio, que eu estou determinando esse índice de refração absoluto, com a velocidade de propagação da luz no vácuo. Por que, Thalisson? Porque não existe meio que favoreça mais a refração da luz do que o vácuo. A refração não, a propagação da luz. Não tem um meio que favoreça mais a propagação da luz do que o vácuo. O vácuo é o meio segundo o qual a luz melhor se propaga. Ok? Então, o índice de refração vai ser a razão
ou seja, a divisão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio em questão. Então, por exemplo, nesse meio 1, o índice de refração vai ser C sobre V1. No meio 2, vai ser C sobre V2. Ok? Ou seja, a velocidade de propagação da luz no meio 2, velocidade de propagação no meio 1. E por aí, e assim por diante. Se fosse, por exemplo, o meio 1 fosse a água. Então, o índice de refração da água vai ser C, que é a velocidade de propagação da luz no vácuo, sobre a velocidade de propagação da luz na água. Ok? Bom, índice de refração, alguns valores de índice de refração aí absolutos. Então, a gente tem aqui no ar 1,0003, por isso que a gente diz, se aproxima o índice de refração do ar para 1, porque é aproximadamente igual ao índice de refração do vácuo, é muito próximo, a gente coloca como 1. Olha o gelo, 1,31. Olha a água, 1,35. O álcool, 1,36. A acetona, 1,36. Azeite de oliva, 1,46. Glicerina, 1,47. O vidro, de 1,50 a 1,90, né? Existem diferentes tipos de vidro, por isso que esses diferentes índices de refração. O diamante, 2,42. Né? A gente for analisar a refringência, que é a dificuldade que a luz tem de se propagar num determinado meio, a gente observa tranquilamente aí que o diamante é o meio mais refringente, porque ele tem maior índice de refração. Então, ele oferece uma maior dificuldade à propagação da luz. Já o ar, ele é um meio menos refringente, ele oferece uma menor dificuldade à propagação da luz. Pessoal, importante, o índice de refração, ele nunca terá um valor absoluto inferior a 1. É um número sempre maior ou igual a 1. O índice de refração vai ser sempre maior ou igual a 1. Bom, e se o meio for o próprio vácuo? Né? O índice de refração no vácuo vai ser C, que é a velocidade da luz no vácuo, sobre C, que é a velocidade da luz no vácuo. C sobre C, isso vai dar 1. É o menor índice de refração. A gente observa aqui que o ar ele é aproximadamente 1, né? A gente considera essa aproximação. Já o que é que vai ser o índice de refração relativo? Né? O índice de refração do meio A em relação ao meio B. Ou seja, se eu quiser saber o índice de refração do ar em relação à água, ou da água em relação ao vidro, aí a gente vai pegar e determinar um índice de refração relativo nesse caso. Então, como é que a gente faria isso? O índice de refração de A em relação a B, por exemplo, vai ser o índice de refração de A dividido pelo índice de refração de B. O índice de refração de B em relação a A, seria o contrário, aí vai ser o índice de refração de B dividido pelo índice de refração de A. Certo? É assim que a gente determina, assim que a gente acha, que a gente encontra o índice de refração relativo. Ok? Bom, agora a gente vai rever aqui rapidinho uma coisa que a gente já viu, só vamos estar rememorando aqui, que é a relação de Snell, né? A lei de Snell-Descartes, como queira chamar, que a gente já viu, uma das leis da refração, a gente viu isso no ondulatório. Então, um raio incidente aqui, ó, um raio refratado. Vamos ter uma reta aqui que vai ser perpendicular à superfície no ponto que a gente vai chamar de reta normal. A gente vai ter que o raio incidente vai formar com a reta normal um ângulo que eu vou chamar de θ1, que é um ângulo de incidência. O raio refratado vai formar com a mesma reta normal um ângulo que eu vou chamar de θ2, que é o ângulo de refração. E aí,
A lei de Snell, a gente já viu, vocês já conhecem isso lá para a ondulatória, vocês não conheciam para a ótica, eu não tinha falado pelo menos. Vai ser o seguinte, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2. Bom, essa é a lei de Snell. A gente vai ver aqui algumas observações que são importantes. Primeiro, se os índices de refração são iguais, como por exemplo naquela tabela que eu mostrei para vocês, não sei se vocês observaram, mas se eu não me engano, o álcool e a glicerina, não, o álcool e a acetona. O álcool e a acetona, eles têm índice de refração iguais. O que é que vai acontecer, meu prof, se a luz está saindo de um índice de refração para outro de um meio de índice de refração, para outro meio cujo índice de refração é igual? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Que a gente vai ter uma coisa chamada de continuidade ótica. Então, a gente não vai ter mudança na direção da propagação e a gente vai dizer que esses meios eles são mutuamente transparentes. Agora, para os índices de refração diferentes, aí a gente levando em consideração que θ1 igual a zero, por exemplo, você não vai ter desvio, né? Você não vai ter desvio. Como seno de 0 é 0, a gente, né, não vai rolar o desvio. Beleza? Bom, rapidinho, gente, que eu vou pegar uma água aqui, rapidão mesmo. Voltei. I'll be back. Bom, continuando aqui. Poxa, o negócio passou sozinho, o slide passou sozinho.
Vixe, passou pra caramba sozinho. Vamos lá. Falei disso aqui. Se os índices de refração forem iguais, não tem desvio. Ok. Então, essas são as duas possibilidades para não desviar. Para o raio de luz não desviar. Ou está indo de um meio cujo índice de refração são iguais, ou você tem uma situação em que a incidência, o raio de luz incidente, ele é perpendicular à superfície de contato, ou ele forma um ângulo de 0 grau com relação à reta normal. Aí, nesse caso, a gente vai ter essa. Não vai ter esse desvio, certo? Mas vai ter refração do mesmo jeito, tá, gente? Saiu de um meio e foi para o outro, que rola a refração. Bom, agora a gente vai analisar se N1, se o índice de refração do meio de origem, coloque sempre assim na sua cabeça. N1 é de onde ele está saindo, é o primeiro meio. N2 é onde ele está chegando, é o segundo meio. Né? A luz sai de um meio e vai para o outro. Então vamos lá, ó. O que é que acontece? Se N1 for menor do que N2, então você vai ter que o seno de θ1 ele tem que ser maior do que o seno de θ2 para que essa proporção aqui ela seja satisfeita, né? Então, se eu diminuir o N1, eu tenho que aumentar o seno de θ1. Se eu aumentei o N2, eu tenho que diminuir o seno de θ2 para que essa proporção ela seja validada. Bom, se isso é verdade, se o seno de θ1 ele é maior do que o seno de θ2, então, consequentemente, θ1 tem que ser maior do que θ2. Porque a gente observa em relação ao seno, é que de 0 até 90 graus, de 0 até 90 graus, que são os ângulos possíveis aqui, né? Na medida em que você vai aumentando esse ângulo, na medida que você vai aumentando esse ângulo, você vai aumentando o seno. Então, onde o índice de refração é menor, a gente vai ter que o ângulo ele é maior, porque o seno é maior. Onde o índice de refração é maior, o ângulo vai ser menor, porque o seno ele que vai ser menor, certo? Bom, no caso da luz saindo do meio menos refringente para o meio mais refringente, o que é que vai acontecer? Do meio menos, de menor índice de refração, para o meio de maior índice de refração, que é o caso aí, ela saindo de N1 indo para N2, saindo do meio 1 indo para o meio 2. O raio refratado, ele sempre se aproxima da normal. Isso caiu no Enem, viu, gente? Isso caiu no Enem. E isso é uma coisa básica. Tem que saber, tá? Bom, agora, se você tem o índice de refração do meio 1 maior do que o índice de refração do meio 2, aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Nesse caso, a gente vai ter que o raio refratado ele vai se afastar da normal. Vocês vão ver aqui agora. Olha lá, ó. Ó, olha o que é que acontece com o raio refratado. Como θ1 é menor do que θ2, então o raio refratado ele vai se afastando da reta normal. Eu estou abrindo aqui uma simulaçãozinha para mostrar para vocês exatamente isso na prática. Exatamente isso na prática.
Vou abrir aqui a simulaçãozinha para mostrar para vocês isso aqui na prática. Então, aqui, ó. Por exemplo, olha lá, ó. Estou saindo do ar, que é um meio menos refringente, ó, como vocês podem ver aqui, para a água, que é um meio mais refringente. Então, ó, o que é que acontece? Ó, se eu colocar um transferidorzinho aqui, a gente consegue medir essa angulaçãozinha. Vocês conseguem perceber, ó. Por exemplo, aqui, ó. Se eu ajustar aqui um ângulo de incidência para 30 graus, vocês observam aqui, ó, que o ângulo de refração é um valor inferior a 30 graus. Justamente porque eu estou saindo de um meio menos refringente para um mais refringente. O raio refratado, ó, ele se aproximou aqui da normal. Agora, se eu inverto isso aqui, por exemplo, se eu estiver saindo aqui de um meio, vou botar o vidro. O vidro é um meio mais refringente para a água, que é um meio menos refringente. Aí, o raio refratado, ó, se vocês pararem para analisar aqui, ó, o ângulo como é um pouquinho superior a 30 agora, ó, colocar aqui, ó, quando chegar aqui em, botar 60 graus, ó, 60 graus, o que é que está acontecendo, ó? O ângulo está aqui perto de quanto? De 80 graus, ó, tá em 80 graus ali. Então, você percebe que esse ângulo de refração, ele aumenta, esse raio refratado, ele vai se afastando da normal. A gente já volta aqui para a animaçãozinha. Certo? Então, vamos lá. Resumiu a apresentação aqui, Jesus Cristo. Aqui. Bom, então a luz saindo de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Olha lá, eu tenho incidência, né? Uma parte da luz é parcialmente refletida, outra parte sofre refração, mas com esse raio refratado, estou saindo do meio menos, que é o N1, para o meio mais, que é o N2. Então, o raio refratado está se afastando da normal. Então, para um ângulo de incidência aqui, que eu vou chamar de θ1, eu vou ter um ângulo de refração θ2, sendo que esse θ2 é maior do que θ1. Pela lei de Snell, a gente vai ter isso aí, né? N1 seno de θ1 igual a N2 seno de θ2. Essa é a lei de Snell, certo? Bom, se eu for agora aqui aumentando, ó, tô aumentando meu θ2, ó. Tô aumentando, na realidade, tô aumentando θ1. Quando o θ2, se eu aumentei o θ1 até um ângulo, tá o quê? O meu θ2 chegou à refração que a gente vai chamar de refração com emergência rasante, ou seja, o raio está sendo refratado paralelo à superfície. Nessa situação, eu cheguei numa situação limite. O que é que significa dizer? Bom, significa dizer que eu não consigo mais refratar essa luz segundo um ângulo superior a esse ângulo de incidência. Se eu aumentar esse ângulo aqui, se eu aumentar esse ângulo, não vai rolar mais refração. Então, é o que está acontecendo aqui, por exemplo, ó, na animaçãozinha. Cadê a animaçãozinha? Olha aqui, ó, na animaçãozinha. Olha o que está acontecendo aqui, que está rolando aqui na animaçãozinha. Vou mudar aqui, botar um par de meios em que isso fique mais nítido. Olha lá, ó. Observe. Observe. Aqui, ó, tá vendo o ângulo de incidência? Estou aumentando o ângulo de incidência, o ângulo de refração está aumentando também. Só que ele aumenta mais. Ele aumenta mais, ó. Cheguei aqui em 40 graus, o ângulo de refração está em 60. Ó, cheguei aqui. Aí, o que é que vai acontecer? Chega um ângulo, ó, segundo o qual, a partir desse ângulo,
você não consegue mais ter refração. Então, quando a luz sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, dizemos que a refração ela é limitada. Então, ela é limitada até um ângulo L, que a gente vai chamar de ângulo limite da refração. A partir desse ângulo, se eu aumentar mais o ângulo de incidência, se esse ângulo de incidência for superior a esse ângulo L, aí a gente diz que a refração ela chegou no seu limite, certo? A partir desse ângulo, não rola mais refração. Então, até esse ângulo, que vai rolar é refração e reflexão parcial. O que vai rolar até esse ângulo vai ser refração e reflexão parcial. Bom, a gente vai ter que o seno do ângulo limite vai ser N2 sobre N1, né? Índice de refração do meio 2 dividido pelo índice de refração do meio 1, ou seja, índice de refração do meio de destino dividido pelo índice de refração do meio de origem. Tá, lição, se eu superar esse ângulo limite, aí, pessoal, se você supera esse ângulo limite, você chega numa condição que a gente vai chamar de reflexão total. Você superou o ângulo limite, então significa dizer que a gente está na situação de reflexão total. Ok? Uma bugadinha aqui, mas já estou de volta. Bom, vamos seguir aqui. Se eu aumento, aumentei esse ângulo de incidência, aí a gente vai ter reflexão total. Então, a refração, quando a luz está saindo de um meio menos refringente para um meio mais, do meio menos para o meio mais, a refração é limitada? Você pode dizer que não. Quando a luz sai do meio menos refringente para o meio mais refringente, a refração não é limitada. Agora, se a luz sai do meio mais refringente para o meio menos, aí você pode dizer tranquilamente que essa refração ela é limitada porque ela só vai acontecer para um dado ângulo de incidência L, que a gente vai chamar esse ângulo de incidência de ângulo limite da refração, a partir do qual passa a ocorrer a reflexão total. Ou então, se o ângulo for superior ao ângulo limite, o que vai rolar é o fenômeno da reflexão total. Ok? Uma aplicação disso aí da reflexão total é a fibra ótica, que já caiu. Outra aplicação é aquela lâmpada que vocês viram que o cara fez usando garrafa PET. Isso é outro exemplo disso aí. Só que eu particularmente, vou trazer uma aplicação aqui, que é uma aplicação bem interessante, que é o para-brisa com sensor de chuva, certo? Para-brisa com sensor de chuva. Você vai ter esse sensor, ele funciona basicamente com infravermelho. Você tem dois sensores de infravermelho em dois pontos distintos do vidro do carro. Vou ter isso aí meio ampliado, para você ter uma perspectiva disso. Certo? Então, um sensor é uma fonte, né? A fonte, ela vai estar fazendo o quê? Vamos lá. Vamos considerar o índice de refração do ar igual a 1, o índice de refração da água igual a 1,3 e o índice de refração do vidro igual a 1,5. Então, a gente vai ter, numa situação em que você não tem, você não tem chuva, numa situação em que você não tem chuva,
O que é que acontece? Olha como isso é bem pensado. Velho. Olha como isso é bem pensado. A radiação ultravioleta e infravermelha emitida, ela fica confinada dentro do vidro, ó, sofrendo reflexão total. Ela fica confinada ali dentro do vidro, sem escapar. Por quê, professor? Porque o ângulo de incidência provavelmente é maior do que o ângulo limite. E ela vai sofrer sucessivas reflexões totais até chegar no sensor. Quando começa a chover, o que é que acontece? Quando começa a chover, imagine ali que o ângulo de incidência ali seja um ângulo de 45 graus fixo, que é muito maior do que o ângulo limite da refração quando o vidro está seco. Mas quando começa a chover, que começa a formar a película, vocês vão ver o que é que acontece. Então, lá, o índice de refração do meio do vidro seco, quer dizer, o índice de refração, o seno do ângulo limite para quando o vidro está seco é igual ao índice de refração do ar dividido pelo índice de refração do vidro. Se a gente for calcular isso aqui, ó, isso vai dar aproximadamente 0,67. Esse ângulo vai dar mais ou menos 42 graus. Certo? Aí o que é que vai rolar? Ó? O que é que vai rolar? Reflexão total, que o índice de refração o índice de refração não, o ângulo de incidência da radiação, ele é maior do que o ângulo limite, né? Então vai rolar reflexão total aí, nesse caso, o vidro seco. O vidro seco. A partir do momento que você coloca água de chuva, começa a gotejar e essa água começa a ficar presa na superfície do vidro, o que é que vai rolar? O que é que vai acontecer? Como o índice de refração da água é diferente do índice de refração do vidro, a radiação não vai estar mais passando da água, do vidro para o ar. Não vai estar mais passando do vidro para o ar. Essa radiação agora está passando do vidro para a água. Então, o ângulo de incidência precisaria ser um ângulo superior ao ângulo limite para quando o vidro está molhado. Ele está saindo do vidro para a água agora. Então, o seno do ângulo limite do vidro molhado vai ser o índice de refração da água dividido pelo índice de refração do vidro. Olha, isso dá um valor maior, né? Logo, o L, para quando o vidro está molhado, tem que ser a partir de 63 graus. Então, abaixo de até 63 graus, ele sofre reflexão total. A partir de 63 graus, perdão, ele sofre reflexão total. Então, aumentou muito esse ângulo limite, né? Como o ângulo de incidência ali I1 é fixo, ele é 45 graus, ele está sendo menor do que o ângulo de incidência para quando está molhado. E é por isso que vai rolar a reflexão parcial mais a refração para essa condição limite. Então, a água que fica acumulando ali, ela vai tornar o meio mais refringente. Esse aumento na refringência proporcionado pela água é o que vai fazer com que esse sensor, veja, ó, esse raio aqui, ó, esse raio que está chegando aqui, esse raio aqui, está chegando, era para ele ser refletido total. Por que é que ele não foi? Porque quando ele encontra aqui nessa fronteira essa gotinha, o índice de refração da gotinha é maior do que o índice de refração do ar, por exemplo. E aí
a gente vai ter que, ao invés do raio sofrer a reflexão total, ele acaba refratando e conseguindo escapar. Uma vez conseguindo escapar, ó, esse sensor aqui para de captar essas ondas que estão sendo emitidas pela fonte. Isso aqui vai parar de captar. Se vai parar de captar, se não está recebendo mais, automaticamente ele entende e envia uma mensagem para o circuito de que o para-brisas deve ser ligado. E aí o para-brisas vai e liga automaticamente. Isso é física, isso é ciência contextualizada. Não marque bobeira aí não, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algo a perguntar, gente? Alguma coisa? Tá tudo de boa, não tá de boa? Fale agora. Tudo tranquilo? Então vamos tocar o barco. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as lentes. Só um minutinho e já volto. Voltei. Então, pessoal, falamos da refração, construímos a ideia de refração, que é importante, é um fenômeno super importante, super recorrente na prova do Enem, né? Sempre tem uma questãozinha de refração, seja no Enem regular, seja no PPL. Então, é importante a gente estar inteirado acerca desse assunto, né? Uma aplicação da refração, né, para o nosso cotidiano são as chamadas lentes. O que são lentes? Como é que eu defino uma lente? Certo? É... Bom, se você tiver, se você tiver é, duas superfícies, duas superfícies, onde pelo menos uma delas é esférica, duas superfícies que refratam a luz, combinadas, onde pelo menos uma delas é esférica, você está diante de uma lente, certo? Então, a junção de duas superfícies, onde ao menos uma delas é esférica, a gente vai estar diante de uma lente, certo? As lentes que concentram a luz, as lentes que concentram a luz, vamos chamar essas lentes de lentes divergentes, lentes convergentes, perdão, lente que concentra a luz, a gente vai chamar de lentes convergentes, ó. Estão concentrando a luz para um ponto, né? A luz converge para um ponto ao passar por esse tipo de lente. A gente chama elas de lentes convergentes. Em geral, essas lentes convergentes, elas têm os bordinhos, ó, ou borda, né? Finos, né? Bordos ou bordas finas
são as lentes que a gente vai chamar de convergentes. Em geral, tá, gente? Depois eu explico o que pode ser exceção. Bom, mas tem um outro tipo de lente que, ao invés de concentrar a luz, essa lente vai espalhar a luz. Geralmente, nós chamamos essa lente de lente divergentes ou lente de bordos grossos ou bordas grossas, certo? Então, a gente vai ter essas duas lentes. Como é que eu represento isso? Como é que eu desenho isso? Como é que isso pode ser lido numa imagem de uma questão, por exemplo? Então, a lente ali de bordas finas, a gente vai representar ali, ó, por duas setinhas apontando em sentidos opostos. Aí, essa lente de bordas finas. A lente de bordas grossas, essas setinhas, uma estão apontando para a outra. Aí, a gente vai ter a lente de bordas grossas. Bom, a lente vai ser de bordos finos, vai ser sempre uma lente convergente se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio, que é o que acontece geralmente, tá? E para de bordos grossos, a mesma coisa, vai ser uma lente divergente se o índice de refração da lente for maior do que o índice de refração do meio. Mas se inverter isso, se eu inverto isso, o que é que acontece? Aí, se eu faço essa inversão, vocês conseguiram pegar aqui, se eu coloco o índice de refração do meio menor, ó, maior do que o da lente, aí o comportamento óptico das lentes vai mudar, ó, ele vai inverter. Então, a lente de bordos finos passa a ser divergente e a lente de bordos grossos passa a ser a lente convergente, certo? Beleza? Então, se o índice de refração da lente for menor do que o do meio, o comportamento óptico ele vai ser o oposto. Como é que a gente chama essas lentes? Vamos começar com as lentes convergentes. Então, ó, eu posso ter uma lente convergente, que ela vai ter um lado plano e o outro lado convexo, uma superfície plana e uma superfície convexa. Essa lente eu vou chamar de plano convexa. Eu já cheguei a comentar isso na última aula. Bom, se a gente tiver os dois lados, as duas superfícies forem convexas, a gente vai ter uma lente biconvexa. E se eu tiver um lado côncavo e outro lado convexo, essa lente vai ser a côncavo convexa, vai ser a côncavo convexa, certo? Essa é a nossa lente côncavo convexa. Bom, lembrando, vamos lembrar de uma coisinha da aula passada. Quero que vocês me ajudem a lembrar disso. A memória é a seguinte: essa lente convergente, essa lente de bordos finos, ela é ideal para corrigir que tipo de problema na visão, gente? Ou quais tipos de problema ela pode corrigir? A lente de bordos finos. Quem lembra da aula passada? A lente de bordos finos ou a lente convergente aí vai corrigir o quê? O que é que ela será capaz de corrigir em termos de defeitos da visão? Alguém pode me dizer? Vamos lá, simpatia. Ana Júlia, Felipe, Flávia, Vitória. Vitória estava na aula passada, Vitória. E aí, Vitória? A lente de bordos finos, que é uma lente convergente, ela será capaz de corrigir qual ametropia? Muito bem, Júlia. Muito bem, Júlia. Hipermetropia. Muito bem, Vitória.
hipermetropia, pode corrigir também os estágios iniciais da presbiopia, né? Mas a gente viu que na medida em que a presbiopia vai avançando, aí a gente tem que ir modernizando a nossa lente para uma lente bifocal, e no estágio mais avançado ainda, a gente vai ter que usar uma lente multifocal para o caso de presbiopia. Como é que eu faço para diferenciar se a pessoa tem miopia ou presbiopia, gente? Como é que eu faço para diferenciar? Hein? Já que são problemas muito parecidos, como é que eu sei que é presbiopia e não miopia? O que é que eu tenho que analisar? Imagine que eu seja um oftalmologista. Chegou um paciente aqui agora, eu percebo que ele está com um problema, com uma dificuldade de enxergar de perto. Sinal aí de hipermetropia, ou pode ser presbiopia também. O que é que vai ser decisivo para que eu escolha a hipermetropia e não a presbiopia e vice-versa? Quero ver se ligaram nas dicas da aula passada. E aí, qual será o fator fundamental? Alguém? Ninguém? Cri, 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 cri. A idade, meu povo. A idade. A idade vai ser o fator fundamental, certo? Ponha isso na sua cabeça. A idade será um fator fundamental. Então, se o problema está surgindo quando o indivíduo ele é mais novo, é uma criança, né, ou iniciando a adolescência, fatalmente será hipermetropia. Agora, se o problema começa a se manifestar já a partir dos 40 anos, né, chegando para a velhice, aí a gente vai ter uma presbiopia ou vista cansada. Lembre-se que presbiopia e vista cansada é a mesma coisa, certo? Vamos lá, segue o baile. Ó, lente de bordos grossos, pô, não sei porque voltou tudo. Eu tenho uma plano côncavo, um lado plano, outro lado côncavo. Eu vou ter a lente que vai ser formada por duas superfícies côncavas. A gente vai chamar essa lente de bicôncava. E a lente que vai ser formada por uma superfície côncava e outra superfície convexa. Essa é a convexa côncava. A convexa côncava. Olha lá, ó, lente convexa côncava. Convexo côncava, perdão. Convexo côncava. Eu quero que você observe o seguinte. Toda lente convergente, a nomenclatura termina com a palavra convexa. Toda lente divergente, a nomenclatura termina com a palavra côncava. Certo? Você nunca vai esquecer isso. Bom, agora a gente vai analisar algumas propriedades e alguns raios luminosos em relação às lentes, tanto a lente convergente quanto a lente divergente. Então, primeira propriedade é a propriedade do foco, certo? A gente vai ter aqui a interseção entre o eixo principal e a lente, vamos chamar isso de centro óptico da lente. A gente vai ter o foco, a lente vai ter dois focos, certo? De um lado, outro do outro. Há uma diferença grande em relação ao espelho, né?
esses dois focos, todo raio de luz que incide na lente, paralelamente à lente, certo? Então, vai ser refratado passando pelo foco imagem. Se chegar na direção do foco objeto, vai ser refratado paralelamente ao eixo principal, certo? No caso da lente divergente, ele vai apontar para a direção e vai ser refratado no... Deixa eu voltar aqui, senão isso fica meio muito rápido. Bom, todo raio que chega paralelo, refrata passando pelo foco imagem. Ó. Se ele chegar paralelo numa lente divergente, chegou aqui paralelo, vou pegar meu negocinho que eu gosto de usar, isso aqui. Ó. Se ele chega assim ao paralelo, ele refrata na direção do foco imagem. Aqui, ó. Se ele incidir na direção do foco objeto, ele vai refratar paralelamente ao eixo principal. Então, no centro óptico, todo raio que incide no centro óptico da lente, ele passa diretamente, sem sofrer nenhum tipo de desvio, sem incidência no centro óptico, o raio ele não desvia. Bom, a gente vai ter dois pontos aqui que ficam situados a uma distância do centro óptico da lente, que vai ser equivalente a 2 vezes a distância focal. A gente chama esses pontos de pontos antiprincipais da lente. Isso vale tanto para a lente convergente quanto para a lente divergente. Então, se a luz ela incide no ponto antiprincipal, ela vai ser refratada passando pelo outro ponto antiprincipal. No caso da lente divergente, se ela incide na direção do ponto antiprincipal, ela é refratada na direção do outro ponto antiprincipal. Então, a gente chama esses raios, que tem esse comportamento específico aqui. Poxa, me ajude aqui, mouse, ó. Sair aqui desse... Pronto. A gente chama esse raio de raio notável. Esses raios são raios notáveis. Então, todo raio que chega paralelo ao eixo principal, ele refrata passando pelo foco. A gente vai conseguir, com isso, fazer uma construção de uma imagem. Né? Se eu pegar aqui, por exemplo, um raio que está aqui, ó, incidindo na direção ó, do nosso centro óptico. Vejam aqui, ó, que no ponto onde esses raios eles se cruzaram, é nesse ponto que eu vou formar a imagem. Então, vejam que a imagem que eu estou produzindo aí é uma imagem real, que ela é fruto do encontro desses raios. Ela é menor e ela é invertida. Isso pode acontecer numa lente convergente, professor? Ela não é uma lente de aumento? Pode. Veja que o meu objeto está antes do ponto antiprincipal. Então, é por isso que isso pode acontecer numa lente convergente com a lente de aumento. Mas aí eu aproximei meu objeto. Note que meu objeto agora está mais próximo. Eu coloquei meu objeto para ficar entre o ponto antiprincipal e o foco.
Percebe a diferença? Ó? O objeto está mais próximo da lente. Então, vamos usar os mesmos raios notáveis, da mesma forma. Vamos traçar aqui. Ao traçarmos esses raios refratados, no ponto de encontro é onde eu tenho a formação da imagem. Veja que agora essa imagem ela continua sendo real, porque ela é fruto do encontro dos raios. E agora ela é maior e continua sendo invertida. Vou aproximar mais ainda o meu objeto. Peguei no foco aqui, ó. Peguei um raio que sai paralelo, ele refrata passando pelo foco, imagem. Vou pegar agora um raio que incide no centro óptico da lente. Esse raio vai ser refratado sem sofrer desvio. E aí eu observo que esses raios refratados eles não se cruzam. Os raios refratados não estão se cruzando. Ora, se esses raios refratados não se cruzam, então significa dizer que quando um objeto está posicionado sobre o foco de uma lente, a maneira de você achar o foco da lente, inclusive, é esse aí. A imagem formada não é possível de ser observada. Portanto, é uma imagem imprópria. Se eu aproximar mais ainda ali meu objeto, o objeto entre o foco e o centro óptico, todo raio que incide paralelo volta passando pelo foco, todo raio que incide no centro óptico, ele segue continuamente. Aí a gente observa que os raios refratados eles não estão se cruzando, mas eu posso projetar um cruzamento entre eles, fazendo prolongamento desses raios. Então, é o que eu vou fazer. Nesse prolongamento, eu tenho a formação da imagem, uma imagem que agora será virtual, ela é maior e ela é direita. Virtual, maior e direita. Mas você deve estar se perguntando, professor, por que virtual? Uma bocejada agora absurda. Por que virtual, meu professor? Por que essa imagem ela é virtual? Ela vai ser virtual porque esses raios não se encontraram. Quem se encontrou foram os prolongamentos desse raio. Então, veja que eu tive que forçar a barra para o encontro acontecer. Não foi um encontro natural. Então, como não foi um encontro natural, esse é um encontro virtual. Já na lente divergente, como é que vai funcionar essa construção? Peguei um objeto aqui, ó, situado ali antes do foco. Todo raio que chega paralelo, ele refrata na direção do foco, foco imagem. Todo raio que incide na lente no centro óptico, ele tem continuidade, né? Não sofre desvio. E aí, onde é que esses raios, o incidente e o refratado, quer dizer, os dois raios refratados se encontram, onde é que eles vão se encontrar? Ali naquele ponto ali, onde eu tive que fazer o prolongamentozinho, né? De um dos raios para que o encontro acontecesse. Então, a imagem vai ser virtual, ela vai ser uma imagem menor e direita. Não sei por que bugou assim, gente, o slide, mas não era para estar saindo assim, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo corrigir isso. Não era para esse slide estar saindo desse jeito, não. Um bug aqui.
Vamos ver se corrige o bug. Aí, virtual menor e direita. Bom, vamos lá. Então, esses raios a gente já viu, como propriedade desses raios. Já viu como é que funciona essas propriedades. Recomendo que vocês tenham essa imagem aí em mãos. Isso vai ser muito útil para vocês. Fazer um print para você sempre lembrar disso, nunca deixar de lembrar disso. Agora vamos analisar, fazer o estudo que a gente chama de estudo analítico das imagens, determinação analítica, que é quando a gente vai usar as equações, aquelas equações que eu mostrei para vocês na aula passada, inclusive. Então, imagine que eu tenho aqui uma vela, vou formar aqui a imagem dessa vela, numa lente convergente aí, de bordos finos, né? Eu vou chamar a... A gente vai ter... Vamos lá. Se a distância focal for maior do que zero, a gente vai ter uma lente convergente. Se a distância focal for menor do que zero, for negativa, isso é uma convenção, tá, gente? A gente tem uma lente divergente. Foco positivo, lente convergente. Foco negativo, lente divergente. A abscissa do objeto ela é positiva quando o objeto ele é real. E ela é negativa quando esse objeto é virtual. E a imagem vai ter abscissa positiva quando ela for imagem real e vai ter abscissa negativa quando ela for uma imagem virtual. Isso é uma convenção de sinais, certo? Bom, vamos lá. Se a imagem for real, o objeto for real também, imagem virtual, objeto virtual, a gente vai ter o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, eles vão ter sinais opostos. Isso significa dizer que a imagem é invertida em relação ao objeto e vice-versa. Agora, se você tiver um objeto real com a imagem virtual ou um objeto virtual com a imagem real, aí eles são direitos e o sinal do tamanho da imagem e do tamanho do objeto é o mesmo. Espera aí que deu um... Tá bugado aqui. Isso me entristece muito. Quando acontece isso. Não sei o que que acontece na real. Não. Bugou, eu não vou conseguir bugar agora. Desbugar agora, no caso. Por que que essas duas equações aqui não foram? Pronto. Essas duas equações aí são as equações. Deixa eu ver aqui. São as equações que a gente vai usar. Primeira equação é a equação de Gauss, né? Quem viu a aula passada viu que eu prefiro aqui chamar de DO. E aqui eu prefiro chamar de DI. Certo?
A é a equação do aumento. Então, o aumento produzido vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. A gente vai ter que a abscissa da imagem menos a mesma coisa que menos a abscissa da imagem sobre a abscissa do objeto. Aqui, P' é a abscissa da imagem, ou distância da imagem até o centro óptico. P é a abscissa do objeto, ou distância do objeto até o centro óptico. Se o aumento for negativo, significa dizer que a gente tem a imagem invertida em relação ao objeto e vice-versa. Se o aumento for positivo, a imagem não vai ser invertida em relação ao objeto. Se o aumento for menor do que 1, aí a imagem está sendo reduzida. Se for maior do que 1, está sendo ampliada. Bom, essa equação é a equação que a gente vai chamar de equação dos fabricantes. Então, você tem uma lente aqui, por exemplo, uma lente côncavo-convexa, onde a gente vai dizer o seguinte, que poxa, não estou entendendo porque é que está apresentando esse bug aqui. Não entendi absolutamente nada porque desse bug aqui, né? Vou ver aqui agora se vai. Ai, Deus, aí. Pronto. Pronto. Ó, essa equação de Rayleigh, ou a equação dos fabricantes de lentes, é a mesma coisa. Então, a gente vai ter que 1 sobre F é igual a o índice de refração da lente dividido pelo índice de refração do meio, menos 1, isso entre parênteses, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, onde R1 e R2 são os raios das lentes. Como as lentes são formadas, podem ser formadas por superfícies esféricas diferentes, então esses são os diferentes raios. Tá, lição? Se uma das superfícies for plana, e aí? E aí, se uma das superfícies for plana, a gente vai considerar que o raio é infinito, portanto, o raio sendo infinito, um desses dois aqui, ó, vai a zero. Então, você escolhe um dos dois para zerar, porque uma constante sobre zero se aproxima, sobre infinito, perdão, se é aproximadamente zero. Bom, um macete na face convexa, o raio é positivo. Na face côncava, o raio é negativo. E a vergência ou convergência da lente, né, que pode ser que eu usei o C, mas pode ser também a letra V, é 1 sobre F, onde F é a distância focal, ó, distância focal da lente. É o inverso da distância focal, essa vergência ou essa convergência. E aí, o que é que acontece? Isso é o que determina o grau da lente, as dioptrias, ó. Então, dioptria, metro a menos 1, dioptria é a mesma coisa. Então, vergência, dioptria, convergência, a gente está falando de palavras sinônimas. Estão falando da mesma coisa, certo? São maneiras diferentes de você representar a mesma coisa.
Bom, vamos lá. Quando uma das faces ela é plana, né? Eu falei isso já. O raio está indo para o infinito. Significa dizer que um desses dois aqui vai a zero, a equação fica assim. Então, é a maneira da gente determinar a vergência. Qual é o objetivo dessa equação? Determinar a vergência, o grau da lente. Como é que eu faço isso? Usando essa equação. Esse é o grande objetivo dessa equação, a equação dos fabricantes de lentes. Isso serve para a gente determinar o grau dessa lente, né? Como, em geral, o índice de refração da lente é sempre maior do que o índice de refração do meio, vocês vão notar, ó, que a gente vai ter um comportamento óptico relacionado também ao sinal da lente. Se essa vergência, esse grau for um grau ó, positivo, a lente é uma lente convergente. Se esse grau for um grau ó, negativo, essa lente é uma lente divergente, certo? Vamos lembrar que, por exemplo, um olho com miopia, o objetivo da gente no olho com miopia é diminuir o grau do olho, né? O grau do olho é muito acentuado, então você tem que diminuir. Para você diminuir, você tem que combinar com o olho uma lente de vergência de grau de dioptria negativa. Que aí essa dioptria negativa com a dioptria do olho vai ser combinado, vai dar uma dioptria menor. Aí você diminuindo essa dioptria, você vai ter o efeito de conseguir uma lente com essas características aí que a gente acabou de comentar. Certo, pessoal? Bom, na sexta-feira faremos uma aula de resolução de questões desse conteúdo. Então apareçam na sexta-feira, vou soltar um materialzinho aí daqui para lá com questões envolvendo tanto esse conteúdo quanto outro conteúdo de física da visão. Vou fazer um materialzinho bem bacana com as questõezinhas para vocês treinarem diferentes situações, para a gente treinar aqui e resolver juntos, para que vocês possam ver que isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Certo? Tranquilo? Então é isso aí. Eu vou encerrar a aula agora e já vou tentar postar logo essa aula logo agora de noite. E vou ver aí porque eu postei as outras aulas, só que parece que não está aparecendo na playlist. Eu vou ver se teve algum problema na playlist. Não sei se tem limite também de aula no YouTube, na playlist. Eu realmente não sei o que é que aconteceu. Mas aquela playlist que vocês têm acesso às gravações, aquela playlist ela vai atualizando na medida que eu vou postando. Então, eu vou dar uma olhada ali o que é que foi que houve. E assim que eu identificar o que é que foi que aconteceu, eu passo para vocês aí a playlist toda atualizada, certo? Beleza, galera? Então, desejo a todos vocês uma boa noite e até sexta. Tamo junto. Tá perto, estamos chegando perto.